hoje nós vamos falar sobre partilha e sucessão. Partilha causa mortes e a partilha por separação ou divórcio. Então a partilha nada mais é do que a divisão dos bens, do patrimônio, conforme a relação jurídica que se estabeleceu. E que relação jurídica seria essa? Seria o falecimento, a dissolução de união estável ou a separação ou divórcio. Ou seja, a pessoa faleceu ou terminou um casamento, uma relação de união estável e tinham bens envolvidos, então esse bem vai ser objeto de partilha. Quando nós falamos de partilha, nós também nos deparamos com alguns instrumentos jurídicos. E esses instrumentos jurídicos são o inventário, o testamento, partilha sobre partilha. Por isso que é importante nós sabermos a diferença de cada um dentro da partilha. O inventário é um instrumento jurídico que reúne os herdeiros e terceiros interessados para o levantamento e a liquidação de todos os bens, obrigações e direitos da pessoa falecida. Já o testamento é o ato de disposição de última vontade da pessoa falecida. Ou seja, a pessoa em vida, ela vai deixar um testamento dizendo como que ela quer que se dê a divisão daquele patrimônio após o seu falecimento. A partilha, como eu já mencionei, faz a divisão dos bens, direitos e obrigações deixados pela pessoa falecida e, em regra, ela ocorre junto com o inventário. Já sobre a partilha, é uma nova partilha nos autos de um inventário, ou seja, todos aqueles bens que foram esquecidos ou descobertos ou sonegados na partilha, eles vão ser mencionados agora na sobrepartilha. A partilha ela pode se dar via judicial ou extrajudicial. Para que ela seja feita na esfera extrajudicial, vai ser feita por escritura pública, deve haver um consenso entre as partes, as pessoas devem ser maiores e tem que ser por pessoas capazes. Enquanto que na judicial vai ser pelo formal de partilha, quando estivermos falando de causa-morte, ou carta de sentença, quando estivermos falando de partilha por separação ou divórcio. Na judicial, via de regra, vai ser quando houver algum desacordo entre as partes, ou quando envolver menores ou incapazes. Tanto na partilha judicial quanto na partilha judicial, é indispensável a presença de um advogado. Também, quando tratamos de partilha, é importante a gente lembrar de um princípio de Sazini. Esse princípio está exposto no artigo 1784 do Código Civil. E ele diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Ou seja, esse princípio ele vem determinar a quem caberá a posse daquele patrimônio, né, do falecido após o seu falecimento. Os regimes de bens eles determinam a comunicação ou não do patrimônio do casal após o casamento. A finalidade é regular o patrimônio anterior e posterior ao casamento, bem como a administração dos bens. Não havendo convenção ou ela sendo nula ou ineficaz, irá vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Agora eu vou tratar aqui as espécies de regimes de bens. Na comunhão universal de bens, é onde comunica todos os bens e dívidas presentes e futuras, deixando de existir o patrimônio particular para ser o patrimônio comum entre o casal. Ou seja, se eu adquirir um imóvel anterior ao meu casamento, o meu cônjuge também vai ser proprietário desse imóvel após o casamento da comunhão universal de bens. Na comunhão parcial, todos os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso irá comunicar entre o casal. Um exemplo de um bem que como não comunica é, por exemplo, se eu adquiro um imóvel por herança ou eu comprei um imóvel anteriormente ao meu casamento pela comunhão parcial de bens, esse imóvel será um bem particular meu, não irá comunicar com o meu cônjuge. Na separação obrigatória de bens, é um regime que é determinado por lei. E
Ele é obrigatório no casamento na seguinte forma: das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, das pessoas maiores de 70 anos e de todos que dependerem para se casar de suprimento judicial. Na separação total de bens, todos os bens atuais, futuros, de ambos os nubentes, serão de livre administração e eles são incomunicáveis. Cada um irá administrar o seu bem individualmente. Na união estável, via de regra, se aplica ao regime da comunhão parcial de bens. Porém, os casais podem pactuar um regime diverso. Na participação final dos aquestos, durante o casamento, aplica-se o regime da separação total de bens. Porém, após a dissolução, ele se aplica à comunhão parcial de bens e também depende de pacto antinupcial, como o regime da comunhão universal de bens e separação total de bens. Para que a gente possa realizar a partilha por separação extrajudicial, ele deve haver esses seguintes itens aqui. Ele deve ser em consenso, o casal tem que concordar com a forma que a partilha está sendo realizada, não pode envolver a guarda de filhos menores, a divorcianda não pode estar grávida e deve haver também a presença do advogado. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples para falar sobre como a gente faz a partilha de separação e divórcio quando são os regimes da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens quando há bens comuns do casal e a união estável. Digamos, a pessoa eles têm um imóvel, fica 50% para cada cônjuge, então fica exatamente a proporção que cada um tem. Já nos regimes da separação total de bens e comunhão parcial de bens com bens particulares, cada um ficará com seu imóvel como adquirido. Então, eles têm a livre administração desses bens, então fica 100% para cada cônjuge. Bom dia, colegas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a partilha por sucessão causa-mortis, que é aquela que decorre do falecimento dentro da esfera extrajudicial. Para a gente poder analisar, é interessante que a gente faça algumas perguntas, como se a pessoa que faleceu, ela mantinha uma relação de união estável, ela era casada, qual era o regime de bens? Essa pessoa, ela tinha bens comuns e ou particulares para serem divididos e ela deixou algum herdeiro ou não? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar uma partilha nessa questão da sucessão causa-mortis é separar a meação. E o que é a meação? A palavra meação, ela vem de meio, metade, e ela nada mais é do que aquela parte que já era de direito do cônjuge que sobreviveu. E como que a gente verifica se há ou não meação naquele caso específico? Vai depender do regime de bens. Então, no regime da comunhão universal, todos os bens se comunicam, todos os bens são comuns, então sempre haverá meação. Nos regimes da comunhão parcial, na união estável, quando for a regra geral, que a gente vai utilizar o regime da comunhão parcial também, e na separação obrigatória de bens, vão ser comuns somente os bens que o casal adquiriu de forma onerosa. Então, esses bens comuns, a gente vai separar a meação. E na separação total de bens, os bens não se comunicam. Então, nenhum bem vai se comunicar e não vai haver meação. Então, nesse caso, os bens vão ser divididos igualmente. Depois que a gente separou a meação, nós ficamos com a herança. E para dividir a herança, nós temos que observar algumas linhas sucessórias que são estabelecidas pelo Código Civil. Essas linhas são, primeiro, os descendentes que podem concorrer com o cônjuge, depois nós temos os ascendentes que também vão poder concorrer com o cônjuge e os parentes colaterais até quarto grau, que depois eu vou explicar mais certinho o que se refere a esse até o quarto grau. Então, essas linhas sucessórias, elas têm que ser respeitadas. Então, a gente não pode passar para a segunda ou terceira linha enquanto houver algum indivíduo na linha anterior. E outra questão também que é interessante a gente observar quando a gente vai estabelecer essas linhas sucessórias e analisar elas, é o direito de representação. E o que é esse direito de representação? Quando um desses herdeiros já faleceu, ele faleceu anteriormente ao autor dessa herança, os descendentes desse herdeiro já falecido podem receber no lugar dessa pessoa.
Então, dessa maneira, a gente vai manter ainda a linha sucessória respeitada, mas também o direito dessas pessoas que já tiveram esse herdeiro falecido. Daí agora, para a gente visualizar melhor a que se refere a cada linha sucessória. Na primeira linha, nós temos os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante, que são os descendentes. Na segunda linha, aqui para cima, nós temos o pai, a mãe, os avós, bisavós e assim por diante também, que são os ascendentes. E na terceira linha, nós temos tios, primos, irmãos e sobrinhos. E daí aqui, que são os parentes colaterais, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai verificar que podem ser até o 4º grau. E como que a gente analisa esses graus? Nós podemos verificar como se fossem linhas ou escadinhas que vão ficando cada vez mais longe daquela pessoa que faleceu. Então, nesse caso aqui, nós temos o falecido. Sobe uma linha, nós temos os pais, que são os parentes em 1º grau. Mais uma linha, os avós, que estão em 2º grau. Desce uma, os tios, que estão em 3º grau. Os primos desce 4º grau. A gente pode voltar também, falecido, os pais, sobe uma linha, 1º grau. Desce mais uma linha, nós temos os irmãos, que são parentes em 2º grau. Desce mais uma linha, sobrinhos, em 3º grau. Então, como a gente pode ir até o 4º grau, ainda poderia ter um possível sobrinho neto, que iria para o 4º grau. E essa parte é interessante até a gente falar, porque, de acordo com a lei, assim que a gente analisa os graus, mas sempre tem aqueles casos que a gente fala, esse aqui é o meu primo de 2º grau, o primo do fulano é de 2º grau, mas esses casos, eles não estão de acordo com a lei, a gente não utiliza esse termo jurídico para poder analisar uma partilha. Agora, como que a gente faria essa divisão dos bens nos casos de regime da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial, quando tiverem bens comuns, e na união estável, que também seguiria o regime da comunhão parcial em relação aos bens comuns? Primeiro, nós vamos separar a ameação. O cônjuge não vai concorrer com os herdeiros, então ficaria como? 50% é a ameação, que vai para o meeiro, que é a pessoa que recebe a ameação, e os outros 50% vai ser dividido igualmente entre os herdeiros da linha sucessória respectiva. Agora, visualizando as frações, como que ficariam nos seguintes casos? Se houve o falecimento e o falecido deixou um cônjuge e 2 filhos, que seriam os descendentes. Primeiro, nós vamos retirar a ameação, o cônjuge fica com 50%, e os outros 50% vai ser dividido igualmente entre os filhos. Então, se ele deixou 2 filhos, 50 dividido por 2 vai dar 25% para cada um. No caso de ele ter deixado o cônjuge e os pais, e não tiveram filhos nesse caso, então a gente vai tirar 50% para o cônjuge, que é a ameação, e os outros 50% vão para os pais. Nesse caso, se tiver só um dos pais vivos, vai 50% para ele, mas se tiverem os 2, vai 25% para cada um. E um outro caso para a gente visualizar como que funcionaria o direito de representação. Se ele deixou o cônjuge e 2 filhos, ficaria igual nesse primeiro exemplo, 50% para o cônjuge, que é a ameação, os outros 50% é dividido igualmente para os 2 filhos, 25% para cada um. Mas se esse segundo filho aqui faleceu, e esse segundo filho tinha 2 filhos, que seriam os netos do autor da herança, eles vão receber os 25% que eram de direito do pai, que já havia falecido. Então, 25 dividido por 2, 12,5% para cada um. Agora, como que ficaria essa divisão no regime da separação total de bens, na participação final dos aquestos, e no regime da comunhão parcial, quando a gente tratar de bens particulares? Não vai ter meação, então todos os bens vão ser divididos igualmente entre essas pessoas, entre os herdeiros ou o cônjuge que vai concorrer no caso com os herdeiros. Daí aqui visualizando novamente como que ficariam as frações desses casos que eu mencionei. Se o falecido deixou o cônjuge e os descendentes, no caso 2 filhos, cada um vai receber uma fração igual, vai ser dividido igualmente. Então, 33,33% para cada um. No caso, se ele deixou os ascendentes, que são os pais, é a mesma situação. Todos vão receber de forma igualitária, 33,33% para cada um. E, no caso, para a gente visualizar novamente o direito de representação nesse caso, se o falecido deixou apenas 2 irmãos, mas um dos irmãos já tinha falecido anteriormente essa pessoa que tinha os bens a serem divididos. Então, o primeiro irmão vai ficar com os seus 50% de direito, os outros 50%, que era de direito do irmão que já faleceu,
No caso, quem vai receber são os sobrinhos daquela pessoa que faleceu. Então, se tinham 2 sobrinhos, cada um vai receber 25%, que é os 50% do irmão dividido por 2. Bom dia, colegas. Dando continuidade à nossa aula do Aprender e Crescer, vamos falar sobre renúncia. O que é a renúncia? A renúncia ela é um ato unilateral onde o herdeiro ele abdica a sua parte na herança. Conforme o artigo 1806 do Código Civil, a renúncia ela será realizada de forma expressa, através de escritura pública ou de termo judicial. Ela sempre será integral, pois não é possível aceitar uma parte da herança e renunciar a outra. O quinhão desse renunciante, ele acresce aos herdeiros sempre da mesma classe e, se ele for o único, devolve-se aos seus subsequentes. Ou seja, caso esse herdeiro não possuir nenhum outro irmão vivo, a sua parte na herança recairá para os seus filhos. Caso não houver nenhum filho, a parte da herança recairá para os pais do falecido. Sobre a renúncia, não incide o ITCMD também. Para entender melhor sobre renúncia, vamos explicar alguns casos. Pedro é casado com Maria e possui 3 filhos, Rosa, Margarida e Lírio. Pedro falece e sua filha herdeira, Rosa, decide renunciar ao seu quinhão na herança. Devemos observar que o quinhão renunciado por Rosa recairá para os herdeiros da mesma classe, ou seja, seus irmãos Margarida e Lírio. Outro caso. Pedro, falecido, era casado com Maria, e ambos possuem 2 filhos vivos, Rosa e Margarida, e um filho já falecido, Lírio. Rosa e Margarida decidem renunciar os seus quinhões, desejando que os mesmos recaiam para a meeira, Senhora Maria. Neste caso, deverá ser observado se o herdeiro já falecido, Lírio, não possui nenhum filho ou filha, ou seja, neta de Pedro. Nesse caso, se houver, os quinhões renunciados de Rosa e Margarida recairão para a Dália, neta de Pedro neste caso. Dando continuidade, vamos falar sobre cessão de direitos. A cessão da herança ela pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa e consiste na transferência em que o herdeiro legítimo ou testamentário ele faz a outro o seu quinhão ou parte dele que lhe compete após a abertura da sucessão. Está previsto no artigo 1793 do Código Civil. A cessão de direitos ela pode ser feita parcial ou de forma integral. Ela pode ser feita para o meeiro ou meeira, para os herdeiros ou para algum terceiro. Sobre a cessão de direitos, incide o ITCMD quando ela for de forma gratuita e incidirá ITBI quando for de forma onerosa. Exemplos da cessão de direitos. Pedro é casado com Maria e possui 3 filhos, Rosa, Margarida e Lírio. Pedro falece e a sua filha herdeira, Rosa, decide ceder a sua fração da herança para um terceiro. Rosa poderá também ceder a sua fração da herança para a meeira Maria ou para algum ou todos os seus irmãos, neste caso Margarida ou Lírio. E para finalizar, iremos falar sobre emolumentos, tributos e FRJ. Na partilha causa-mortes, quando os bens do falecido ficarem somente para o meeiro e não houver herdeiro, não incidirá imposto sobre a meação e incidirá imposto ITCMD sobre 50% do bem. O FRJ também será calculado sobre 50% do bem, juntamente com os emolumentos. Quando os bens do falecido ficarem somente para os herdeiros, incidirá o imposto ITCMD. A base dele será calculada sobre 100% do bem, juntamente com o FRJ e os emolumentos sobre 100%. Quando os bens do falecido ficarem para o meeiro e para os herdeiros, não incidirá imposto sobre a meação e incidirá ITCMD sobre 50% do bem. Os emolumentos e o FRJ também serão calculados sobre 50% do bem. Na cessão de direitos, quando houver de herdeiro para herdeiro,
e de herdeiro para meeiro, incidirá ITCMD ou ITBI sobre a fração cedida. O FRJ não incide e os emolumentos serão cobrados sobre a fração cedida. Na seção de direitos, quando for de meeiro para herdeiro, de herdeiro para terceiro e de meeiro para terceiro, incidirá ITCMD ou ITBI. A base do cálculo será sobre a fração cedida. O FRJ e os emolumentos também serão sobre a fração cedida. Na partilha por divórcio, quando o imóvel ficar 50% para cada um dos cônjuges, não incidirá ITCMD ou ITBI. O FRJ será calculado sobre 50% do bem e os emolumentos serão calculados sobre 100% do bem. Quando o imóvel ficar 100% para um dos cônjuges, incidirá ITCMD ou ITBI. A base de cálculo será sobre 50% do bem. O FRJ será calculado sobre 50% do bem e os emolumentos serão calculados sobre 100% do bem. E assim finalizamos a nossa aula de Aprender e Crescer. Espero que tenham gostado e para qualquer dúvida estamos à disposição.